Bom, o governo federal está preparando aí uma campanha dentro do que tem dito o presidente da República, de que são poucos os casos de pessoas abaixo da faixa da idade de risco de quem falece. Ele chegou a usar uma expressão até engraçada isso, né? Que o brasileiro pula no esgoto e não acontece nada. Em termos, né? Em termos. É uma comparação nesse momento aqui até injustificável, porque ele não sabe, é né? isso que nós esperamos, né, Cláudio Humberto? Mas a campanha vai sair em breve aí, né? O Brasil não pode parar. O presidente diz uma coisa como essa, repetindo, reproduzindo coisas que ele vê na internet, né? O brasileiro precisa ser estudado e tal, brinca na lama, pula, mergulha na lama e não acontece nada. Ele não sabe se não acontece nada, né? São imagens que são feitas por pessoas fortuitamente, aquilo é divulgado, a gente sabe que acontece mesmo, mas quem é que sabe se aquele garoto que fez aquilo sobreviveu a uma infecção, né? Se de fato passou por aquilo incólume. Aliás, Cláudio, na voz agora do presidente da República, essa declaração. O brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. Vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha e não acontece nada com ele. Eu acho até que muita gente já foi infectada no Brasil há poucas semanas ou meses, né? E ele já tem um anticorpo e não ajuda a não proliferar mais isso aí. Pois é, e demais, você vê, né? Ele fica repetindo coisas que são reveladoras de uma que é muito difícil, né? Ele falar essas coisas, porque isso vai ser reproduzido, vai ser repetido, etc. E as pessoas, pode ser que tenha gente que acredite nisso, isso é uma bobagem, né? Isso é uma brincadeira. O presidente ontem estava particularmente bem-humorado quando ele voltou para o Palácio da Alvorada, que é a residência oficial, no fim da tarde, ele brincando, estava muito simpático mesmo, brincou com jornalistas, com turistas, etc. E saiu com essa, pousou para fotos com remédios, aqueles remédios de combate à malária que têm sido usados com algum sucesso na recuperação de doentes de coronavírus. Ele brincou com o jornalista perguntou, cobrou novamente o exame, né? O resultado do exame que dá negativo para o coronavírus. E ele disse, porque ele está preocupado porque quer dormir comigo, vai dormir comigo, não sei o que. Ficou brincando o tempo todo. E nessas condições, tanto quanto acontece quando ele está irritado, quando ele está também relaxado, diz bobagem. Essa foi uma das que ele disse ontem. Agora, de qualquer maneira, a gente precisa lembrar que foi a provocação que o presidente, apesar de ter sido muito criticado por isso, essa posição dele em relação à flexibilização, né, e à adoção de medidas que relaxem as restrições à sociedade, para que o país não entre em colapso econômico, isso acabou fazendo com que vários prefeitos e governadores, inclusive de São Paulo, tenham mudado de ideia 24 horas depois de tê-lo criticado. Então, de qualquer maneira, começaram a relaxar algumas coisas, né? De qualquer maneira, pelo menos a fala do presidente em pronunciamento oficial e nas entrevistas que se seguiram e declarações, ele teve o mérito, pelo menos tiveram o mérito de provocar o assunto. E uma pena que ele não tenha tido a seriedade que o assunto mereceu, porque a gente poderia estar num outro patamar já de discussão, né, Cláudio? Foi o que eu trouxe aqui. A gente começa a ver aí Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, seus governadores estudando, mas estudando com responsabilidade, né? Ouvindo, claro, médicos, ouvindo sanitaristas e também acompanhando, né, os relatórios que vêm da área econômica, sobre quais atividades, por exemplo, poderiam retomar as atividades de uma outra forma, com menos gente circulando, regras de horários, né, como eu destaquei aqui. Agora, o presidente trouxe de uma forma que já provocou um confronto político, que já contaminou o assunto, né, com a política, e uma disputa que não tem nada a ver agora. Eu me abstenho de falar aqui de eleição de 2022, porque não é momento, estamos muito longe. Se tivesse tudo funcionando no país, a gente estivesse discutindo as propostas que estariam à mesa se não tivéssemos a pandemia do coronavírus, já seria muito longe. Imagina só, com um problemão desse pela frente, se é hora de falar de eleição. Mais ou menos, né, Pedro? Todos os atores envolvidos nisso só pensam naquilo, né? Sim, só sim, eles pensam. Eleição, eu estou falando, né? que eu não entro nessa de ficar discutindo isso agora de 2022. Você tem toda a razão, mas é assim,
a provocação desse assunto não foi exclusividade do presidente da República. Ele disse lá, fez lá o pronunciamento dele, é prerrogativa dele, é direito dele expor o que pensa e reagiu a uma provocação também indevida do governador de São Paulo. Não era momento. O momento ali era para discutir as medidas concretas de combate à pandemia e não estar fazendo um discurso político que o colocasse nas eleições de 2022. E o presidente, que é pavio curto, né? E é uma pena que o seja, mas ele é assim, acabou reagindo de maneira destemperada, enfim, e uma reunião que poderia ser muito produtiva acabou virando nada, né? Uma coisa que simplesmente não deu certo. Mas, de qualquer maneira, tudo isso, pelo menos, fez com que essas pessoas todas, enfim, pensassem no assunto, né? Tanto assim que 24 horas depois a gente viu o governador de São Paulo já mudando de ideia, já falando na abertura, na necessidade de se manter o parque industrial de São Paulo aberto, etc. e tal. Acho que é preciso chegar a uma solução ponderada, né? Uma solução que atenda às duas necessidades, a de controle da pandemia e de manutenção da economia.